Olá, meninas. Então, retornando com a cabeça da boneca giratória, a anterior a gente fez com essa malha tubular, né? A ortopédica. Só que assim, às vezes não encontro, tem um pouco de dificuldade nas cidades e tal. Essa boneca, ela tem uma outra maneira da gente confeccionar ela, tá? É um material bem simples, que é a manta acrílica comum, né? Eu estou aqui utilizando a mais grossa, mas caso vocês não tenham essa mais grossa, pode ser aquela mais fina. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui e cortei ela, tá? Os dois lados, né? O diâmetro de 25, então ficou redondinha. Eu vim aqui e fiz um fuxiquinho em toda a volta, olha, vocês podem ver aqui, dá pra ver, acho que bem certinho, aqui é a minha costurinha, mais ou menos 1 centímetro ali da beirinha, tá? Venho aqui e fecho ela um pouquinho. Só que assim, qual é a diferença dessa boneca? Essa aqui a gente não vai poder fazer a marcação ali dos olhinhos e tal, porque a manta acrílica, ela não vai segurar mesmo, né? Ela vai acabar rasgando e passando o nosso fio. Então, o que que eu faço? Eu deixo ela assim e vou encher ela com a manta acrílica, com a manta siliconada. Hoje tá um pouco de barulho, que os vizinhos da frente estão reformando o telhado, então eles estão desde cedo, parece um bando de pica-pau, mas tudo bem. Então, se vocês ouvirem umas batidinhas de martelo aí, é ali nos vizinhos. E aí eu venho e fecho a minha boneca, tá? Olha lá. Com mais um pouquinho de plumante. Meu plumante comum mesmo, que eu tiver em casa, tá? E vou puxar. Olha. Só que o diferencial dessa aqui é que ela vai ficar mais redonda, tá? A cabecinha não vai ficar igual a outra. Vocês estão vendo que eu não tô fechando, que nem a outra, totalmente aqui, porque aqui eu tenho que deixar um espaço, porque depois eu vou colocar o pescoço da boneca. Então, sempre quando eu vou colocando, eu já vou ajeitando, que o meio fique um pouquinho sem plumante, né? Aí, eu vou deixar uma partezinha aqui aberta, tá? Senão depois eu não consigo colocar o pescoço. Aí, eu venho aqui do meu primeiro ponto aqui. Eu não gosto já de fazer o acabamento, porque sempre eu gosto de dar mais uma olhadinha. E daí, eu gosto de verificar se já ficou bem certinho ou não. Olha, eu posso estar puxando, né? Então, ficou a aberturinha ali pro meu pescoço. E agora, sim, eu venho aqui e faço um ponto de acabamento. Para esse fuxico, eu estou utilizando o fio 10, tá? Porque ele é mais ásperozinho um pouco do que o de poliamida, e aí ele fica melhor na manta. Olha lá. Dou vários pontinhos de acabamento também, pra não escapar. Venho aqui, corto o meu fio. Então, acho que deu para entender bem. Eu pego eu fiz aqui no sulfite mesmo, tá? Bem simples, ó. Daí, corto, marco um lado, viro, corto outro, corto um redondinho. Aí, faço o fuxiquinho em volta, deixo a aberturinha aqui pro meu pescoço. Esse aqui, depois, ele vai fechar mais um pouquinho dentro da capinha. E aí, eu venho com a mesma capinha que eu usei na boneca anterior, tá?
Essa aqui tá duplinha, mas nem não é tão necessário ser dupla, mas como já estava pronta, daí eu quis aproveitar. Vocês vejam que eu ainda não me preocupei em encher muito ela, porque agora eu vou colocar dentro e aí eu vou ver o que falta de malha. Porque na realidade, até quando a gente for colocar o pescoço, a gente volta dando mais uma olhadinha nesse aqui. Aí eu junto ela aqui, mesmo porque senão eu não consigo colocar dentro da boneca, né? Aí eu venho aqui e vou encaixando ela dentro. Venho aqui embaixo, tá? Ó, por isso que é importante deixar a parte de baixo aberta. Verifico se aqui tá certinho, puxo a beirinha, porque ele sempre sobe um pouquinho ali pra cima. A abertura do meu pescoço. Encaixo bem esse roxinho aqui dentro. Ele sempre sobe um pouquinho ali, mas quero que ele desça todo aqui. Lá. Agora sim eu coloco meu dedo dentro e aí eu vou espalhando pra lateral essa manta aqui, o plumante. Eu vou colocar mais um pouquinho de plumante. Que eu sei que dentro vocês não estão conseguindo, não tem como ver, mas já só no colocar a mão, a gente já percebe aonde ela tá faltando o plumante. Mais um pouquinho do outro lado. Vou ajeitando, mas sempre procurando deixar o meio sem plumante. Ela dá um pouquinho mais de trabalho que a outra. Vocês podem verificar que a cabeça ela fica mais redondinha, tá? Porque aqui realmente o que vai fazer o formato da cabeça com essa manta, realmente é essa capinha do desenho lá, ó. Vendo? Então, agora acho que ela já está com a quantia necessária de fibra. Ajeito melhor aqui, puxo sempre bem esse aqui, porque na hora que vocês forem fazer, você já percebe que ele sobe aqui um pouquinho e eu não quero que suba. Ok? Aí eu vou lá, depois na máquina, vou fazer essa costura. E aí, essa costura, ela vai vir toda aqui pra dentro. Depois eu vou ajeitar bem certinho lá, tá? Daí não vai ficar isso aqui. Olha, vocês podem verificar que não tá bem ajeitado ainda, né? Mas aqui o meu pescoço vai entrar aqui. E aí, qual é a diferença dessa pra essa, olha? Ela vai ficar redonda mesmo. É claro que eu vou poder vir aqui agora... antes de eu fechar a minha parte aqui de cima, porque é um modelo bem simples esse aqui. Aí eu posso colocar as miçanguinhas, tá? Venho aqui, marco mais ou menos o meinho aqui, calculo onde vai ficar os meus olhinhos, tá? Onde eu vou querer, eu vou colocar ali meio aleatório mesmo. Ó. Aí já, depois daí eu venho com aquela canetinha e faço os olhos. Daí aqui até eu consigo agora, então seria agora essa hora de eu colocar as miçanguinhas. Essa aqui eu não vou colocar miçanga, tá? É só uma alternativa para vocês fazerem.
mas seria agora aqui, porque daí eu faço o acabamento igual essa aqui, tudo aqui por cima. Daí na hora de eu vir fazer essa costura, eu vou colocar um pouquinho mais de plumante, porque esse aqui vai acabar baixando. Então, a segunda opção de cabeça seria essa. Não fica uma cabeça feia, lógico, vai ficar bonitinha, ela fica, só que ela fica mais redondinha. Ela já não vai ficar com expressão como essa outra tem, né? Olha. Então, ela é toda redonda. Eu fiz assim a outra e ficou bem bonitinha a boneca. Depois a gente vai vestir ela. Eu vou ensinar vocês a fazerem um vestidinho bem bonitinho pra ela. De unicórnio, que eu fiz pra outra. Ficou bem fofinho. Tá? Então, seria isso a segunda opção de cabeça. Já aproveitando, eu quero mostrar para vocês os moldes, tá? Que vai estar todos, eu vou disponibilizar todos. Eu vou terminar a boneca, vou fazer foto e daí já vou colocar ela já prontinha lá no blog, para vocês verem. Então, essa aqui é a capinha, tá? Da cabeça, já está com as aberturas, já tem essa informação da malha tubular, a quantia que vocês usam. Outra coisa que eu gostaria de falar em relação à cabeça anterior, assim, se vocês quiserem a cabeça não tão assim, mas mais compridinha um pouco, aí em vez de cortar 20, vocês vão cortar a malha tubular um pouquinho mais comprida. Vocês também podem fazer, aí vai ficar um rostinho mais comprido. Eu achei que com 20 assim, ficou fofinho, ficou bem delicadinho, então por isso que eu coloquei com 20. Mas aí se vocês quiserem é só aumentar. Então daí já está tudo aqui, né, a medida da largura da malha tubular, tá? Para vocês usarem bem certinho. Aqui já está especificado qual tecido que é para usar na capinha da cabeça. Aqui embaixo já coloquei, daí caso vocês forem fazer com a manta acrílica, não com a malha, aí então eu já coloquei um diâmetro de 25 por 25, que vocês vão cortar na manta acrílica, tá? Daí fez o fuxiquinho, encheu com o plumante, é só fechar e encaixar dentro. Esse aqui é o corpinho da minha boneca, tá? Eu usei para esse corpo a malha de algodão fio 30 para cobrir e usei algodão cru por baixo. Eu já vou mostrar para vocês. Eu já deixei costurado aqui, daí eu vou voltar lá, recortar e vou encher, e daí já volto com o corpinho pronto. Então, está aqui, né, todo o meu risco do meu corpinho. Ele está, pode ver, no algodão cru comum, né, e uma malha fio 30, tá? Dobro em 2, olha aqui, fez um sanduichinho, né, então são 4 tecidinhos. E aí, reserva. Por quê? Por que que eu fiz o corpinho com o algodão cru? Porque assim, esse corpinho, eu preciso que esse pescoço esteja mais firminho, mais estruturado. Então, apenas no corpinho eu usei o algodão cru. Só para que ele fique mais firme, porque daí vai me facilitar na hora de encaixar e ele vai ficar bem firminho. Não vou colocar arame, nada, essa aqui não vai precisar. Aí eu só vou cortar, passar minha tesoura de picotar em volta, tá? A costura eu usei na minha máquina o ponto 2, que é um ponto bem fechadinho, não tem perigo de escapar o plumante. Tá? Daí risquei, passei a borracha, tirei excesso do grafite. Então, o corpo seria esse aqui. Aqui estão a bracinho e perninha. Aí eu já coloquei as informações, tudo que é no fio 30. Esse aqui só estou usando a malha de algodão fio 30, tá? Não fiz ele, até poderia, caso vocês queiram, mas aí vai diminuir bastante também o tamanho dos pezinhos, porque daí ele encolhe, tá? Então, eu fiz aqui a abertura, tá? Vou deixar as aberturas lateraisinhas, porque no braço também, porque eu quero fazer um vestidinho, ele não vai ter alcinha, então eu não quero que fique aquele rasgo pra lá na parte de trás, daí aquela costura, então eu fiz a opção da aberturinha aqui do lado, tá? Também tá especificado. O pezinho também, tá? É um pezinho simples, comum,
tá? Não tem muita coisa. Aqui eu já risquei e costurei também, pontinho 2, olha, eu vindei toda a voltinha, tirei o excesso do grafite com a borracha. Minha aberturinha está aqui do ladinho, vocês podem verificar. Aqui também nos bracinhos, ó, as minhas aberturinhas tudo do ladinho. Outra dica que eu quero dar, quando vocês forem costurar a malha, quando vocês passarem, porque assim, a malha, ela eu até tentei já mudar a agulha certa para malha, mas a malha, ela pula os pontinhos. Às vezes, fica às vezes 2 ou 3 pontinhos sem costurar. Isso é muito comum acontecer. O que eu faço quando acontece isso? Antes de eu começar a encher, antes de cortar, eu sempre verifico se ela não pulou fio. Se ela pulou o pontinho, eu retorno ela na máquina, pego bem em cima uns 2 ou 3 pontinhos antes e novamente passo mais uma costurinha. Então, a malha não tem como. Eu até hoje, assim, eu cheguei até a trocar minha máquina. Minhas máquinas eram aquelas caseiras e tal. Até eu tenho uma máquina muito boa, comprei agora há pouco tempo, mas ela não costurava. Aí eu acabei até comprando a máquina industrial, porque a máquina industrial ainda costura melhor do que as máquinas caseiras. Mas se você for costurar na malha e ela pular, é só retornar, refazer, que a costurinha de novo por cima não precisa desmanchar nada, só onde falhou aqueles pontinhos. Já até no costurar você percebe que a agulha ela pula, que ela não pegou, aí você só volta e faz isso aqui. E aí estaria pronto. Então, os bracinhos, as pernas, tá? O corpinho. Eu falo isso porque no começo eu me batia muito. Ai, mas será que daí pode? Não vai dar problema voltar? Não dá problema. E não rasga, costura, nem nada. Vocês podem voltar a fazer. Isso foram coisas que eu fui aprendendo assim, diante das dificuldades que eu tinha nas bonecas. E aí eu fui ver, fui procurar e nunca encontrei na internet uma solução para isso, e a minha solução mais prática foi essa: pulou o pontinho, você volta lá, costura. Aqui eu vou retornar depois com os corpinhos todos cheios, para daí já montar o nosso pescocinho na nossa boneca, já fazer o acabamento, que eu vou ensinar como é que faz direitinho. Aí depois eu já vou bordar e trazer ela prontinha para vocês verificarem como é que ficou a nossa boneca. Eu vou estar utilizando este roxinho, poderia estar utilizando esse aqui também, porque assim, eles são roxinho básicos para qualquer corpo de boneca, né? Você pode estar utilizando no corpo que você quiser. Tanto como aqui eu fiz um pezinho mais simples, tá? Porque a intenção aqui ensinar vocês a fazer a cabeça, mas aqui eu poderia estar fazendo uma boneca toda articulada, né? Até no algodão cru, o corpo, e depois ter revestido ela toda, que nem eu fiz aqui no corpinho, né? Que vai algodão cru e você reveste depois com a malha, a malha, tá? Mas aqui o intuito nosso hoje é mais a cabeça mesmo, tá? Então, eu vou terminar de cortar, vou preencher e eu retorno já na próxima aula, só para nós montar o corpinho, a parte do pescoço como que encaixa.